Minha madrasta convenceu meu pai a vender a casa que minha mãe deixou para dividir o dinheiro com seus filhos, mas agora eles me imploram para deixarmos isso no passado. Esta é uma conta temporária porque não quero que nada me afete novamente. Nunca imaginei que algum dia teria que fazer uma história assim, por isso não quero fazê-la com minha conta principal. Sou mulher, tenho 25 anos e sempre tive uma relação complicada com meu pai, principalmente por ele ser egocêntrico. Isso resume bem as coisas, mas se quiser mais detalhes, direi que ele sempre colocava suas necessidades e desejos acima de tudo sem se importar ou sequer pensar nos outros. Nunca entendi o que minha mãe viu nele, mas eles se casaram e me tiveram. Uma vez perguntei a ela e ela disse que ele nem sempre foi assim, o que eu custava acreditar. Então, nunca tivemos aquela relação próxima de pai e filha. No entanto, a relação com minha mãe era muito diferente. Ela era a verdadeira definição de uma mãe. Me levava para todos os lugares com ela e fazíamos tudo juntas. Meus pais tinham origens completamente distintas. Meu pai cresceu em um bairro perigoso e seus pais não foram os melhores modelos a seguir, especialmente seu pai que infelizmente faleceu na prisão há anos. Nunca conheci meus avós paternos e minha mãe me explicou que era porque eram pessoas tóxicas e pouco confiáveis. Minha mãe, por outro lado, vinha de uma família muito conhecida e querida por todos. Meus pais se conheceram na universidade e minha mãe sempre descrevia seu primeiro encontro como mágico e romântico. Novamente eu custava acreditar porque quase nunca vi meu pai mimá-la. Ao crescer soube que meus avós maternos nunca quiseram que minha mãe se casasse com meu pai, mas finalmente aceitaram e apoiaram sua decisão porque a viam feliz. Infelizmente minha mãe sofreu vários espontâneos e um parto de um bebê morto antes de me ter, então não tenho irmãos. Após o meu nascimento minha mãe fez uma ligadura de trompas porque não queria passar pela dor de tentar novamente. Ela só estava grata por pelo menos ter me tido. Mas meu nascimento foi apenas o começo de seus problemas de saúde. Pouco depois que eu nasci minha mãe foi diagnosticada com câncer. Foi um tempo muito obscuro, mas no final devolveu a felicidade à nossa família. Minha mãe conseguiu vencer o câncer. A vida continuou e estávamos gratos por esta segunda oportunidade. Tudo estava indo bem. Ela era uma mulher trabalhadora e tinha seu próprio negócio, apesar de sua família estar bem. Não me interpretem mal. Meu pai também era trabalhador, mas sempre caía nas pressões desnecessárias da sociedade. Sentia a necessidade de se gabar que tinha dinheiro, mesmo que não tivesse. Quero dizer, ele ganhava bem, mas nada de se gabar. Minha mãe era quem realmente trazia o dinheiro, mas ninguém sabia disso exceto minha família materna. Todos os outros pensavam que era meu pai quem ganhava tanto dinheiro. Infelizmente a tragédia aconteceu e o câncer de minha mãe voltou. Desta vez foi muito pior do que da primeira vez. Ela teve que parar de trabalhar e eventualmente passou mais tempo no hospital do que em casa. Naquela época eu estava na universidade, mas felizmente não muito longe dela. Então eu a visitava todos os fins de semana. Tinha que fazer essa viagem todas as sextas à noite e voltar na segunda de manhã, mas cada segundo com minha mãe valia a pena. Meu pai não ficava muito no hospital, mas imaginei que era porque ele passava mais tempo durante a semana quando eu não estava lá. Minha mãe faleceu pouco depois do meu aniversário de 21 anos e foi o pior presente de aniversário que eu poderia receber. Pelo menos posso dizer que o funeral foi lindo porque seus pais cuidaram de tudo, mesmo estando tão ou mais devastados do que eu por perder a filha. Então veio o testamento que minha mãe havia organizado antes de falecer. Não foi uma morte repentina, então deu tempo para ela deixar tudo em ordem. Meses após a morte de minha mãe, meu pai me apresentou minha madrasta Melissa e seus dois filhos, Joy e Nadine. E não era apenas a apresentação de uma nova namorada, mas ele pretendia se casar com ela. E não apenas isso. Ele justificou dizendo que minha mãe gostaria que ele não ficasse sozinho. Logo descobri que Melissa trabalhava na mesma empresa que meu pai, então era tão suspeito quanto você pode imaginar. Também não facilitava as coisas que meu relacionamento com meus futuros meio-irmãos não fosse dos melhores. Eu e Nadine não tínhamos a mesma vontade que eu de ter irmãos, então eles me queriam o mais longe possível deles. Melissa também não era melhor. Ela me disse na cara desde o primeiro momento que não tinha planos de ser uma mãe para mim, mesmo eu sendo adulta e não precisando de uma nova, porque ela já tinha seus próprios filhos para cuidar. De qualquer forma, eu não estava em casa, então não era como se tudo aquilo me afetasse porque eu não teria um relacionamento próximo de qualquer maneira. O máximo que eu poderia ter que compartilhar com eles era algum jantar ou as festas. Uma vez que a herança de minha mãe foi resolvida e recebemos nossa parte, meu pai imediatamente se casou com Melissa e comprou uma casa nova para ela. Depois comprou um carro novo e tem coberto todas as despesas de Joy e Nadine desde então. Eles também são adultos como eu, mas ainda não encontraram seu propósito, segundo ele disse, e não trabalham nem estudam. Dado que meu pai comprou uma casa com apenas 3 quartos e deixou bem claro que os 2 quartos adicionais eram para seus filhos, eu não teria permissão para visitá-los por estadias muito longas. Depois havia a casa onde cresci que estava no nome de minha mãe e ela a deixou para mim. Meu pai obteve 50% do que minha mãe deixou, enquanto eu obtive os outros 50%, o que nos traz ao presente. Atualmente estou na faculdade de medicina depois de concluir minha graduação em ciências da saúde. Estou muito feliz que minha mãe tenha deixado dinheiro para cobrir minhas mensalidades caso eu não conseguisse uma bolsa ou financiamento. A faculdade de medicina não é exatamente barata. Um dia, enquanto eu estava em aula, recebi uma mensagem de texto de meu pai. Fiquei surpresa porque mal nos falávamos e a última vez que o vi foi há mais de 1 ano. Ele perguntou se poderíamos nos encontrar para almoçar. Eu estava no meio da aula, então decidi não responder e ler mais tarde, mas ele estava impaciente e me enviou outra mensagem. Desta vez um parágrafo longo dizendo que não gostava do quão distantes nós estávamos e que queria trabalhar em nosso relacionamento. Depois que a aula terminou eu disse que poderíamos nos reunir. Nós nos encontramos no fim de
semana em um dos meus restaurantes favoritos e fiquei surpresa que ele realmente soubesse que era um dos meus lugares preferidos para comer, já que ele fez a reserva. Nós conversamos sobre nossas vidas e então ele perguntou sobre a faculdade de medicina. Ele disse que não podia esperar para se gabar que sua filha seria médica, o que me arrancou um pequeno sorriso. Deixemos isso claro, era a primeira vez em muito tempo que ele tinha uma conversa real comigo, mas então ele foi além, começou a se desculpar por tudo, admitiu ter cometido muitos erros depois da morte da mamãe e disse que queria consertar as coisas. Ele me disse que minha madrasta e meus meio-irmãos também queriam melhorar seu relacionamento comigo, o que me surpreendeu. Minha resposta foi que eu pensaria a respeito. Então ele perguntou se eles poderiam vir jantar no próximo fim de semana para que pudéssemos conversar sobre tudo e deixar o passado para trás. Bem, eu aceitei. Se aquele jantar fosse tão bom quanto este eu não perderia nada, a menos, é claro, que eles envenenassem a comida, mas eu não esperava que algo assim acontecesse. Na pior das hipóteses eu pensava que teria apenas desperdiçado uma noite da minha vida. Depois do almoço com meu pai fui para a casa do meu primo Derek. Ele é filho da minha tia Merit e é como um irmão mais velho para mim. Quando contei sobre minha intenção de me reconciliar com meu pai e sua nova família, ele se opôs totalmente. Não apenas se opôs, ele deixou bem claro para ele que as intenções de meu pai não são genuínas, e em parte eu também penso o mesmo. Nós conversamos um pouco sobre isso e agora não sei. Vocês acham que eu deveria me reunir com meu pai ou não? Como eu digo, no máximo eu desperdiçarei uma noite e como meu pai se propôs a trazer a comida, não acho que eu perca muito em me reunir com ele. Atualização. Não recebi muitos comentários antes do jantar em minha publicação anterior, então tive que tomar uma decisão sozinha e foi me reunir com meu pai e sua família. Mas indo para aquela noite, meu pai e sua nova família chegaram à minha casa para o jantar, trouxeram comida que compraram, então eu só tive que servi-la na mesa. Como já contei anteriormente, minha madrasta tinha esse hábito horrível de ser muito indiferente, de nunca estar disposta a ouvir a opinião ou o ponto de vista de outra pessoa, o que sempre nos levava a bater de frente. No entanto, notei uma mudança em meus meio-irmãos. Nadine, que nunca se oferecia para ajudar ninguém, de fato me ofereceu ajuda para pôr a mesa, me contou sobre seus planos de ir para a universidade no próximo outono porque finalmente havia descoberto o que queria fazer. Já era hora, suponho. Fiquei feliz em ouvir isso e disse que se precisasse de ajuda não hesitasse em pedi-la. Enquanto jantávamos, meu pai me disse que estava muito orgulhoso de mim e de todas as minhas conquistas. Sim, meu pai ainda continuava sendo atencioso comigo, o que era ainda mais suspeito. Então, minha madrasta me perguntou quando eu me formaria. Eu disse que faltavam apenas 3 meses de escola e que depois começaria a minha residência. Ela perguntou onde eu faria a residência e se eu fosse aceita em outro estado, o que aconteceria com a casa. Desde que comecei a medicina tenho morado na casa que minha mãe deixou, já que havia uma universidade perto e eu pude voltar. Fiquei em silêncio por um momento e percebi que na realidade nunca havia pensado nessa possibilidade antes. No entanto, Joy disse para ela parar de me estressar e que eu já cuidaria disso depois dos meus exames. Me senti bem por ele me defender um pouco. O jantar foi bom e todos concordamos que trabalharíamos em melhorar nossos relacionamentos. No entanto, achei muito estranho que minha madrasta estivesse tão preocupada com a casa. Sim, era suspeito. Mais tarde no dia seguinte notei que meu pai havia publicado no Facebook sobre minha formatura, o que me fez sentir algo estranho. Entendo que ele está orgulhoso de mim, mas por que ele sente a necessidade de expressar isso em suas redes sociais? Sim, tudo é suspeito com eles agora. Eu acreditaria que meu pai e minha madrasta querem minha casa, mas eles compraram uma com o dinheiro que minha mãe deixou. Meu pai também herdou o negócio da mamãe porque sabia que eu não poderia cuidar dele. Por isso ela me deixou mais dinheiro do que para meu pai, para que ambos recebêssemos 50%. Talvez ele esteja atrás desse dinheiro, mas não sei. Não é como se eu fosse assinar um cheque para ele. O que vocês acham? Atualização 2. Bom, agora podemos saber o que meu pai queria e por que essa mudança repentina. Fico feliz por pelo menos não tê-lo deixado voltar tão facilmente. Aquele jantar foi só isso e só combinamos de tentar melhorar nosso relacionamento, o que finalmente não acontecerá. Mas vamos ao que importa. Eu estava ocupada preparando anotações para minha sessão de estudo em grupo quando alguém tocou a porta. Era o chefe da minha cidade. Ele tirou um documento e disse que eu havia sido notificada. Notificada por quê? Ele me fez assinar que eu havia recebido a notificação e logo se foi. Comecei a ler o documento e aí percebi o que estava acontecendo e não estava nada feliz. Estava furiosa com meu pai. Meu pai havia ido ao tribunal e seu advogado havia apresentado um aviso de despejo contra mim. Ele estava me dando 30 dias para arrumar minhas coisas e sair da casa. Também estava alegando que a casa pertencia legitimamente a ele porque seu nome estava na escritura da propriedade, o que era uma completa mentira, mas de alguma forma ele conseguiu redigir um documento falso onde afirmava que ele era o dono da casa e não minha mãe. Decidi ligar para ele para acabar com essa palhaçada de uma vez e aí voltou o velho pai que eu tanto conhecia, aquele que era frio comigo. Ele não estava mais agindo como o homem que há 2 semanas estava pedindo para nos reconciliarmos. Ele me disse que eu estava ocupando sua casa como uma intrusa e que já era hora de eu conseguir meu próprio lugar em vez de viver às custas dele. Bom, eu estava rindo dele porque ele não fez absolutamente nada por mim desde que a mamãe faleceu. Eu disse que não ia sair da minha casa, o que eu destaquei para que não houvesse dúvidas, e ele disse que eu tinha que sair da casa dele, acentuando dele. Eu podia ouvir minha madrasta dizendo que eu tinha que sair agora mesmo, que ele tinha que me dizer isso porque eles precisavam mudar as coisas agora. Fazia sentido porque ela estava fazendo tantas perguntas sobre a casa já que eles a queriam. Embora eu ainda não entenda por que eles querem, já que até onde eu sei eles já têm a deles, o que devo admitir que é melhor do que esta casa velha. Perguntei para que ele queria esta casa, se eles já tinham uma e se ele ia me dar a dele. Ele disse que não.
que simplesmente queria voltar para uma casa com muitas lembranças para ele, que além disso esta era uma casa maior e perfeita para todos eles e ele tem alguma razão porque apesar de ser uma casa velha também é maior. Voltei a repetir que era minha casa e que não ia dá-la, mas se ele tivesse uma oferta acima do mercado eu pensaria a respeito, se ele não podia ir pedir para seus novos filhos para conseguirem uma casa maior. Mas então eu disse que me lembrei que eles eram uns preguiçosos e não tinham nada, nem sequer trabalhos ou estudos. Ele começou a gritar comigo porque eu não tinha o direito de insultar seus filhos e que eu estava simplesmente com ciúmes deles. Claro, eu estava com ciúmes de que eles tinham quase a mesma idade que eu e não tinham nada para mostrar. Tudo bem que a casa eu havia herdado da minha mãe e não obtive por meu trabalho, mas consegui entrar na faculdade de medicina por meu próprio esforço, algo que seus novos filhos não conseguirão porque não fazem nada de suas vidas. A conversa terminou mais ou menos nesse ponto. Agora eu tenho 30 dias, segundo a notificação, para sair da minha casa. Isso sim, amanhã segunda-feira falarei com meu advogado logo pela manhã. Atualização 3. Se passou exatamente uma semana desde que me entregaram a notificação de despejo, então ainda estou dentro dos prazos. Não se preocupem, meu pai não vai me despejar da minha própria casa. Graças à minha tia Merid consegui contatar o advogado da minha mãe Caio, e minha tia até me acompanhou à reunião para falar com ele já que estava tão furiosa com meu pai quanto eu, ou talvez até mais. Ela era parte da família que odiava a ideia da minha mãe com ele. Caio me assegurou que a casa era legalmente só da minha mãe e que ela havia deixado especificamente para mim. Ele tinha documentos que provavam isso, mas precisaria de um pouco mais de tempo para encontrar os documentos porque estavam arquivados. Mas que eu não deveria me preocupar. Após a reunião fomos tomar um café com minha tia e ela estava ainda mais furiosa do que antes. A cafeína não foi uma boa ideia porque eu sentia que ela podia partir a mesa em dois com a cabeça dela. Ela começou a falar mal do meu pai e então acidentalmente escapou que meu pai estava tendo um caso com Melissa antes de minha mãe falecer. Pedi que ela repetisse o que ela acabará de dizer. Minha tia percebeu que havia revelado algo sem querer, suspirou e confessou. Disse que sempre soube que meu pai a estava traindo com Melissa. Ela revelou que o caso havia começado no momento em que o câncer de minha mãe voltou. Ela queria contar para minha mãe, mas não era a melhor notícia para dizer a alguém que tinha que passar pelo câncer novamente, especialmente naquele momento em que as chances de sobrevivência eram muito escassas. Também não me contou depois de sua morte porque sabia o quão mal eu estava e não queria jogar sal na ferida. Além disso, ela havia optado por me afastar do meu pai. Não que eu nunca tivesse pensado nisso, mas não esperava que meu pai pudesse fazer algo assim. O máximo que eu pensava era que eles sentiam algo um pelo outro e só esperaram a morte da minha mãe para começar a ter algo. Não que fizesse melhor, mas pelo menos não teria sido infiel. Mas agora com a confirmação era muito diferente. Todos haviam achado muito suspeito e estranho que meu pai se casasse com Melissa tão rápido após a morte da mamãe, mas ninguém queria dizer nada em voz alta por respeito a ela. Eu sabia que tinha que expor meu pai e me vingar por tudo que ele me fez passar. Enquanto esperava que Caio me enviasse os documentos eu tentava descobrir como me vingar do meu pai, então comecei a investigar por conta própria. A primeira coisa que fiz foi procurar se a casa que meu pai havia comprado estava listada em algum portal de vendas e se estava. Não há muitos nesta cidade e lá estava a casa. Conversei com minha tia sobre isso e ela disse que poderia descobrir mais e depois de 2 dias me disse que conseguiu descobrir que meu pai precisava vendê-la porque não só perdeu o negócio da minha mãe, mas também fez uma hipoteca em sua casa e agora não pode pagá-la. Agora entende-se por que eles precisam de uma casa tão urgentemente a ponto de falsificar documentos. Atualização 4. Eu sei, tenho estado em silêncio desde que todo esse drama se desencadeou, mas prometo que tenho algo que compensará o pouco que atualizei nesse tempo. Então, meu pai convocou uma reunião com nossos advogados em vez de me levar ao tribunal. Eu menti para ele e disse que me mudaria antes do prazo de 30 dias e prometi não levá-lo a julgamento, que poderíamos resolver isso com nossos advogados, e obviamente ele aceitou porque sabia que não tinha chance de ganhar. O dia da reunião chegou e meu pai imediatamente pareceu nervoso quando viu Caio e minha madrasta. Por outro lado, tinha um sorriso arrogante, provavelmente porque não tinha ideia de quem era Caio nem de como ele era na vida. Assim que nos sentamos minha madrasta queria que eu entregasse todas as chaves da casa e assinasse um documento para não poder reivindicar a casa no futuro caso eu me arrependesse e quisesse processá-los. Mas Caio tirou seus próprios documentos e mostrou facilmente que a casa não era deles. Explicou que eles podem apresentar uma denúncia falsa na polícia com documentos adulterados, mas isso não se sustentaria se fossemos a julgamento. Não eram papéis válidos para um julgamento de propriedade, mas sim para um de fraude. Ele também disse que não se especializava nesse tipo de casos, mas que conhecia alguém que sim. Foi então que a atitude deles mudou para amor e paz. De repente eles estavam me implorando para esquecer tudo e prometendo que fariam qualquer coisa para deixar isso para trás. Eu balancei a cabeça e disse ao meu pai que ia expor tudo que ele havia feito por puro pânico e medo. Meu pai confessou que minha madrasta o havia obrigado a fazer tudo. Disse que Melissa o havia ameaçado expor o caso deles enquanto minha mãe ainda estava viva e que ele não queria fazer isso com ela. Que ela praticamente o obrigou a se casar porque senão ela contaria para todos que ele havia sido infiel. Os olhos da minha madrasta se escureceram. Ela admitiu que era culpa dela que eles tivessem tantas dívidas, que precisavam de uma casa nova para poder viver. Então ela admitiu que a única razão pela qual havia entrado em contato comigo era para saber mais sobre a casa e ver se eles podiam
me manipular para que eu a entregasse para que eles pudessem vendê-la e pagar suas dívidas, assim não perdiam sua casa. Melissa e meu pai começaram a discutir na frente de todos, eles estavam enfrentando um ao outro e parecia como se não houvesse ninguém ao seu redor. Em um momento Melissa disse que seu verdadeiro plano era vender a casa, dividir o dinheiro com seus filhos e deixar meu pai lidando sozinho com as dívidas. Quando eles conseguiram se calar, Caio interveio para dizer-lhes que havia uma cláusula de infidelidade no testamento de minha mãe. Se a infidelidade fosse comprovada, todo o dinheiro que meu pai deveria receber deveria passar para mim. Suponho que minha mãe suspeitava de algo. Não posso evitar de pensar que ela sabia e não mencionou nada para não arruinar seus últimos dias comigo. Caio também lembrou que havia testemunhas do que eles disseram ali, que não seria difícil conseguir mais informações com um detetive particular. Minha madrasta parecia não se importar porque o dinheiro já não estava e não era o dinheiro dela. Mas eu a lembrei que a partir de agora, estando casada com meu pai, ela seria muito mais pobre e se ela se divorciar não ficará com nada porque ela estaria se divorciando de um homem falido. Talvez eu tenha feito mal, mas mencionei que seus filhos não iam ajudá-la também porque praticamente dependem do meu pai. Então eles também estariam arruinados porque não têm trabalho, não têm dinheiro e não têm vergonha de serem insustentados. Isso a fez ficar com raiva a ponto de se levantar com intenções de me atacar, mas quando ela tentava dar um golpe, ou era o que parecia porque ela não tinha muita graça para dar um, meu pai a bloqueou antes que ela pudesse me atingir. Então meu pai gritou que estava farto dela e que não queria saber mais nada dela. Minha madrasta perdeu a cabeça e ameaçou expor todos os segredos sujos do meu pai. Foi uma reunião produtiva, ninguém levou comida nem lanches, mas sim informações suficientes para levá-los a julgamento. E embora isso vá levar muito tempo, já comecei a fazer algumas coisas sempre com a aprovação do advogado que não se chama Caio, o que vai cuidar do meu caso. Fiz uma publicação muito longa nas redes sociais contando tudo que meu pai fez, não que vá servir de muito, mas pelo menos ajuda a mostrar a classe de pessoa que ele e sua esposa são. Atualização 5. Não acho que esta atualização será muito longa, mas há algumas coisas que quero escrever. Melissa já apresentou os papéis do divórcio ao meu pai. Minha tia e eu acreditamos que ela assumiu as perdas e quer cortar com meu pai o mais rápido possível, talvez antes que ela fique velha demais para encontrar outro incrédulo como ele. Meus meio-irmãos tentaram se conectar comigo, dizem que realmente queriam ter uma relação de irmãos comigo, mas que não sabiam como fazê-lo. É curioso que eles tenham descoberto isso justo quando precisavam da minha casa. Eu disse a eles que espero de coração que sua mãe possa encontrar alguém rico porque com a inteligência deles eles vão sofrer muito nesta vida. Não sei se eles entenderam o comentário, mas não esperei para descobrir e simplesmente os bloqueei. Sim, meu pai também tem tentado se comunicar, mas minha única mensagem é que ele faça isso através dos advogados. Pode ser Caio ou outro. Não me interessa se agora ele quer se tornar um pai para sua filha. A demanda pelo dinheiro que ele pegou continuará de pé até que ele devolva o último centavo. Acho que outra atualização poderá chegar em breve, já que meu pai não tem muito dinheiro para pagar advogados. Ele tem um novo trabalho depois de renunciar ao seu e assumir o negócio da minha mãe. Não é o mesmo lugar onde ele conheceu Melissa, só sei disso. Melissa pelo menos continua trabalhando. Atualização 6. Eu adoro trazer notícias positivas e mais ainda quando são notícias positivas para mim. Meu pai aceitou devolver o dinheiro assinando um contrato no qual será descontado 25% do seu salário até que ele pague a dívida e seus juros. Agora posso dizer, Caio me confessou que seria muito difícil provar uma infidelidade depois de tanto tempo, então levá-lo a julgamento teria sido uma má ideia para mim, já que não era uma infidelidade que estivesse ocorrendo neste momento. Antes eu não podia mencionar isso caso meu pai lesse isso, mas agora com um contrato em que ele aceita pagar, ele não tem escapatória. Meu pai levará um tempo para devolver todo o dinheiro, mas não é como se eu precisasse dele imediatamente. Ele também finalizou seu divórcio com Melissa e ela não recebeu absolutamente nada. A casa foi vendida, mas apenas para cobrir parte das dívidas. Sim, meu pai continuará endividado por muito tempo, mas não são apenas as dívidas dele como Melissa pensava, algumas também eram dela, incluindo parte da hipoteca e os cartões de crédito que estavam em seu nome. Então a única coisa que os dois dividiram no divórcio foram dívidas. Melissa também não tem trabalho agora graças à minha publicação. No final foi útil, já que provocou uma investigação em sua empresa. A companhia onde meu pai trabalhava tinha uma política estrita contra relações amorosas no trabalho porque nunca terminam bem. Meu pai havia renunciado antes que seu relacionamento com Melissa fosse oficial entre aspas. Alguém deve ter dito que os viu juntos antes. Não sei, mas isso é o que eu fiquei sabendo. Tenho um pouco de pena de Melissa agora. Ela não tem trabalho, com dívidas e com 2 bebês sob sua responsabilidade. Deve ser difícil.